tema que o João colocou aqui para mim é falar de Guardiola. Frederico, terceira Champions pode pintar na vida do seu Guardiola como treinador. Queria que você falasse um pouquinho de como é que o Guardiola mudou esse Manchester City nesses últimos anos. Cara, assim, acho que para tentar condensar em poucas palavras o impacto do Pep Guardiola no Manchester City, basta dizer que o clube conquistou mais nesses 7 anos com Guardiola do que nos 136 anos anteriores da própria história. Tem o dinheiro. Bom, o dinheiro está aí desde 2008, né? Então, assim, houve um período bastante significativo de 8 anos, mais do que o Guardiola tem, do clube já endinheirado e sem conseguir conquistar o que conquistou. Além do exemplo lá de Paris também, que tem muito dinheiro também e não tem rumo, né? Do próprio exemplo do Manchester United, que não tem, né, o mesmo tipo de dono, mas investiu em contratações quase tanto quanto o Manchester City na última década e tem resultados quase que opostos, né? Então, não é só o dinheiro que chega, é como investir e quem encabeça esse projeto, né? O Pep Guardiola, ele é o principal nome da história do Manchester City, ele é o principal nome, está se colocando entre os principais nomes da história do futebol inglês, e certamente da história do futebol mundial. Cara, falta a Liga dos Campeões. Eu acho que há uma mudança de discurso do próprio Pep ao longo desses anos em que eu tenho o privilégio de acompanhar de perto esse trabalho dele, de entender que não estará completo sem o título da Liga dos Campeões. Não quer dizer que será um fracasso. Eu acho que é bem diferente, né? Existe um campo de debate aí entre fracasso e incompleto. Porque não dá para chamar de fracasso um time que empilha 5 edições de Premier League em 6 possíveis, 3 seguidas, coisa que só o United do Ferguson tinha conseguido na era Premier League, enfim. Agora está na melhor chance possível, né? Com todo o respeito à Inter de Milão, que merece muito respeito, o City chega melhor e mais favorito do que chegou 2 anos atrás contra o Chelsea. É um Manchester City que tem tudo nas mãos, o elenco está completo, problemas físicos são muito pequenos e ninguém está fora desse jogo, pelo menos até agora, por lesão. O time chega numa fase esplendorosa e com o possível bola de ouro, o Haaland, que se vier se carimbar essa conquista, vai ser eleito. Então, assim, é um Manchester City muito pronto para essa conquista, e conquistando essa Liga dos Campeões, aí entra para outra conversa, que é dos maiores times. Ele entra para o hall dos maiores times de todos os tempos desse esporte, não tem nenhuma dúvida. Vamos colocar aí na tela, até para o VS entrar na conversa, o Guardiola, né? As temporadas do Guardiola nessa Liga dos Campeões. Deixa eu ver se é essa aqui. É isso. Olha lá, no total são 14 temporadas, né? Aí contando Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. São 4 finais. Parou na semifinal, VS, 7 vezes, parou nas quartas de final 2 vezes e parou nas oitavas de final 1 vez. São números expressivos, mas eu costumo dizer aqui no programa, e sempre disse isso aqui, que independentemente do que o Guardiola conseguisse na Inglaterra, iria faltar uma Liga dos Campeões, porque o projeto do Manchester City pede uma Liga dos Campeões, em termos financeiros, em termos estruturais, e se ele não conseguisse com o Guardiola, ficaria essa lacuna na história, sim, e que a gente deveria cobrar sempre, sim, que o Guardiola voltasse a vencer uma Champions. Não venceu com o Bayern, pode vencer agora, bateu na trave contra o Chelsea. Não resta dúvida que para você coroar o projeto, precisa de uma Champions. Acho que precisa. Mas estou plenamente de acordo com o Fred que você não dá para rotular fracasso diante do que fez. Porque o primeiro objetivo do Manchester City, do Abu Dhabi Group, era dominar o futebol inglês, né? Coisa que aconteceu. Se você botasse numa escala ali, e conversando com pessoas que acompanham muito
essa trajetória do Manchester City, acho que o primeiro objetivo seria dominar o futebol inglês, o segundo seria produzir seus próprios jogadores, e acho que em terceiro seria ganhar a Champions. Não sei se eu estou viajando, Fred, mas conversando com pessoas, acho que seria isso daí. Ó, nunca foi uma obsessão, tá? A Liga dos Campeões. É outra distância do PSG. E aí a gente lembra uma coisa que fala muito o Marcelo Beckler, né, que não está no programa, mas poderia estar, que ele diz, né, a diferença para o PSG é que para o PSG o sucesso é ganhar a Champions, porque os outros campeonatos o PSG já começa campeão, ele só pode fazer perder. Toda vez que na sua vida você entra em alguma coisa em que você só tem a perder, é muito ruim. É muito ruim, qualquer coisa da sua vida é muito ruim, que é mais ou menos o cenário do PSG, né? Ele só entra no francês para perder, porque se ganhar, ele ganhou esse ano, a gente estava aqui esculhambando o PSG merecidamente pela forma como ele ganhou. Então, assim, que é diferente, mas eu concordo com o Quesada que para coroar precisava ganhar uma Champions, né? Porque é você pegar, é você ir subindo degrau a degrau. A gente tem que lembrar, quando o Shinawatra compra o Manchester City, aquele ditador lá, tailandês, todo cheio de confusão lá, o City estava ioiô, subia, caía. Então você foi subindo, depois fixou na primeira divisão, depois foi para a primeira metade da primeira divisão, depois foi para a Champions, aí foi para a Champions, caiu na fase de grupos, aí depois ganhou o campeonato inglês num desespero danado, aí depois ganhou o campeonato inglês menos complicado, até chegar o Guardiola e dominar. Então acho que é isso. Para você dizer que coroou foi um projeto que teve início, meio e fim, não que ganhando aqui o Guardiola vai acabar, mas a sensação de completude é com o título da Champions. Pode ser no sábado. Mas o principal, e que aí acho que é bem diferente do PSG, muito diferente do PSG, e muito diferente do Chelsea também, que é a sensação de, depois do Guardiola, vai ter legado, vai ter estrutura de base, vai ter infraestrutura. Coisa que não tem no PSG e coisa que não teve no Chelsea. O Chelsea ganhou a Champions, continuou uma máquina de moer treinador. Aí vendeu o clube, perdeu tudo. Vendeu o clube, perdeu tudo, não tinha nada. No City, vai ter legado. Se Guardiola falar, cansei, vou voltar para Nova York. No clube, tem um legado. Isso é algo muito importante do que o City fez. Tem dois pontos importantes desse legado, porque o trabalho Guardiola começa antes da chegada do Pep, né? Antes da chegada do Pep, o City contrata duas pessoas que foram chave para trazer o Pep. Primeiro, o Ferran Soriano, que é o chefe do idealizador do City Football Group, que hoje chegou até o Brasil, no Bahia. E o principal, que foi o Tiki, né? Tiki, ex-jogador, campeão da Champions com o Pep Guardiola em 92. Begerenstein, né? Que a gente chama aqui no Brasil de Begerenstein. Begerenstein, então, exatamente. O Tiki Begerenstein, que também é um catalão, um cara que, assim como o Ferran, enfim, são três caras que cresceram no Barcelona. O Tiki foi um dos responsáveis a trazer o Guardiola para o Barcelona B e um dos responsáveis a efetivar o Guardiola no Barcelona A. E foi um cara que o City buscou antes do próprio Pep. O Tiki ainda está como diretor esportivo do Manchester City e o Ferran ainda está como CEO do Manchester City e provavelmente continuarão pós-Pep. Então, assim, há uma estrutura de futebol montada para trazer o Pep e para seguir depois do Pep, que ainda tem mais 2 anos aqui, pelo menos, né? Pode completar 9, pelo menos, talvez 10, enfim. A manutenção do Guardiola por tanto tempo é uma coisa que surpreende. Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima ao Pep nesses últimos dias, surpreende todo mundo. Assim. Ninguém esperava que o Pep fosse ficar tanto tempo no Manchester City. Já são 7 temporadas, com aí 9 praticamente garantidas, né? O recorde dele tinha sido 4 no Barcelona, depois 3 no Bayern. Cara, ele fica porque o Manchester City é um lugar... E 4, e quando ele sai, isso aí você vê, ele falou, ele sai completamente esgotado, né? Ele sai, dos 4 do Barcelona, ele sai completamente esgotado de dizer, eu tô saindo porque eu não tenho mais o que pedir para jogador, não tenho mais o que pensar. Então, assim, de fato, esses 7 anos, né, que ele tá, 7 com mais 2, né? 7 com mais 2, então, assim, é de fato uma nova mentalidade.
eu tinha que o Guardiola ia se aposentar, sei lá. Eu pensava que o Guardiola, do jeito que ele se dedica, do jeito que ele se consome disso, eu achava que ele ia se aposentar 3 anos para trás. Ele ia falar, tá bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E ele está realmente encampado pelo projeto. Né? Há um ambiente muito diferente. Ebulição política no Barcelona, no Bayern. São 300 diretores opinando no seu trabalho a cada dia, fora a falta de liberdade de você ser mais um manager do que apenas um treinador de campo e bola. E no City ele tem o ambiente perfeito. E é por isso que ele está durando tanto tempo e está fazendo o que faz também.